Foi lá então, hein? Boa noite, pessoal. É mais um momento especial aqui nesse espaço de reflexão, educação, filosofia, história, espiritualidade. E hoje a gente tem a grande alegria de receber o nosso amigo e professor Eberman. E nós vamos discutir um assunto bem interessante, né, um tema bem relevante e que aqueles que gostam vão poder apreciar um pouco mais dessa riqueza, né, dessa fala. E nós vamos discutir um pouquinho, né, tentar entender melhor o período e, de um modo particular, aqui no Brasil, como que foi a Idade Média aqui no Brasil. Então, galera, antes de tudo, eu quero agradecer imensamente ao Binho, ao Weber, meu professor, e Binho carinhosamente, como nós o chamamos, por ele também ter aceitado esse convite, por ele ter, assim, nos dar esse prazer de poder escutá-lo, né, dos seus estudos, suas pesquisas. E então, é com muito carinho que a gente recebe o Binho. E aí, pedir para o Binho dar uma boa noite e daqui a pouco a gente já inicia aí os nossos trabalhos. Boa noite, galera. Eu que agradeço esse convite do Nilson. Aceito com muito carinho, né? Até me asseiei hoje, nem é sábado, já tomei um banho, arrumei aqui para a gente conversar um pouco. Eu espero que seja um assunto que interesse a todo mundo e que seja de valor, né, para todos nós, para que a gente aumente aí um pouco da nossa discussão sobre a importância da Idade Média também nas nossas vidas atualmente. Bacana, legal. Bom, galera, eu quero dizer um pouco fora do script que a gente tinha pensado aqui. O Binho, ele sabe, né, do carinho que eu tenho por ele, que eu nutro por ele, por nós termos uma caminhada junto aqui na nossa comunidade, né? Eu hoje mais em outra paróquia, mas unidos em oração, né, Eucaristia. Então, assim, e ele sabe, né? É um rapaz, hoje, eu falo rapaz, eu vou contar um segredo, eu dei aula um ano pro Binho, tá, gente? E então, assim, mas claro, eu sei de todo o esforço dele, né, de toda a caminhada que ele fez, toda a dedicação que ele tem aos estudos. Nós discutimos muito sobre educação, né, professor? Temos visões diferentes sobre muitas coisas, mas a nossa amizade, o nosso respeito, sobretudo, né, o nosso desejo de construir conhecimento, conhecer o que foi produzido na história, com certeza também nos une e nos ajuda para ter esse momento aqui. O Binho, o Eberman, professor Eberman, ele é graduado na Universidade Anhanguera em História e cursa pós-graduação Lato Sensu na Unify, área de pesquisa A Mulher Intelectual na Idade Média. Então, é um pesquisador, nós sabemos quem o conhece, é um pesquisador nato também, tem todas as qualidades, e aí hoje nós temos o prazer de poder escutá-lo, e aí é com você aí, professor. Bom, de novo agradecer. Eu queria eu já estava pensando inclusive essa semana, né? Antes da gente iniciar um pouco a nossa conversa, a gente teve um acontecimento bem chato, né? Nessa semana foi a morte do jovem João Pedro e que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Eu gostaria muito de tributar aqui esse primeiro minuto dessa nossa conversa a ele e a todos os jovens negros no Brasil que são vítimas de violência, não só jovens negros, mas todos os jovens de periferia que são vítimas de violência, né? Nós sabemos, eu e o Nilson, nós que somos da periferia, nós sabemos que tantas vezes que nós somos exceções diante de tantas realidades, e eu gostaria muito que a educação tivesse um alcance maior onde nós moramos, porque a educação, de fato, é capaz de salvar vidas, né? Então,
esse primeiro minuto gostaria de fazer esse tributo a ele e agradecer o convite, porque nós estamos passando por um momento tão delicado da nossa história, né? A gente, hoje, particularmente a nossa área de pesquisa, eu de história, Nilson de filosofia, todos os colegas de sociologia e geografia, a área das humanidades vem sofrendo bastante nesse momento que nós estamos passando aqui no Brasil. Vários cortes nessa área de educação, de investimento, de bolsas que eram ofertadas para estudantes das áreas de humanidades e abrir um espaço público em que as pessoas tenham acesso e que seja democrático para todo mundo discutir sobre isso, mostra a relevância que a educação ainda tem, né? A importância que a educação tem que ter no nosso meio, na nossa vida, e o quanto isso ainda deve alcançar as pessoas. Então, acho que esse é um ambiente muito democrático e propício para a gente discutir diversos assuntos, entre eles história, apesar de ser uma sexta-feira à noite, né? Apesar de ser uma sexta-feira à noite, é o nosso sextou ser com história, e eu espero que isso contribua para os nossos debates, para as nossas discussões e para o nosso crescimento pessoal, né? A história não tem outra função a não ser ajudar com o crescimento pessoal de todos nós, quanto cidadãos, quanto pessoas, e é muito importante por conta disso, por isso agradeço, né? Já me prolonguei aqui nesse início, mas acho que era uma introdução importante e gostaria muito de agradecer ao Nilson por essa oportunidade. Obrigado Bom, pela lembrança. Imagina. A minha pós-feriado, né? A Lu Nascimento ainda comentou aqui. Feriado, não bastando ser sexta-feira, feriado, e a gente está aqui discutindo história, né? Obrigado, Lu. Mas como é um feriado prolongado, como é um feriado para incentivar aí a nossa quarentena e a reclusão em casa, então a gente aproveita esse momento para aumentar essa nossa discussão também. Eu espero que, primeiro, né, eu faço a minha pós-graduação, sou pós-graduando, terminando esse ano, para apresentar a TCC já, em História, Comportamento e Pensamento Medieval, né? E a minha área de pesquisa nisso é a mulher intelectual na Idade Média. E aí eu propus, quando o Nilson conversou comigo, falando um pouco sobre essas possibilidades de discussão, e eu adoro discutir, o Nilson sabe, porque a gente sempre conversou bastante. Eu pensei num tema que está na minha área de pesquisa, que eu gosto bastante, que é a Idade Média e o Brasil. Quando a gente olha, quando a gente pensa nisso, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como é que a gente consegue linkar a Idade Média com o Brasil, se o Brasil, nesse período, nem existia quanto Brasil ainda, né? Quanto território na América, no que posteriormente viria a ser Brasil, já existia com diversas outras civilizações. Mas o que isso tem a ver com a gente? É uma pergunta importante. E aí, acho que é daqui que parte esse nosso diálogo, falando um pouco sobre isso, e eu quero aproximar isso da nossa realidade. A intenção é essa, né? Por isso que a intenção aqui é que o bate-papo não seja algo desgastante, não seja algo maçante, embora historiador tenha capacidade de fazer isso, né? A aula de história, eu comento com os meus alunos nos primeiros dias de aula lá, que a aula de história é a capacidade de deixar tudo que é muito legal chato. Mas, na verdade, para a gente aproximar esse momento histórico da gente, da nossa realidade, né? Se a gente for pensar em Idade Média, quanto período, talvez todo mundo já tenha estudado lá e lembre um pouco sobre isso, a gente está falando ali de meados do século V até o século XV, aproximadamente, na Europa. Então, são 1000 anos, né, de história e de um desenrolar, de criação de cultura, tudo isso numa Europa que está passando por diversas movimentações e mudanças o tempo inteiro. E aí a gente se pergunta, né, o que acontece se a gente for colocar um marco cronológico, como oficialmente é conhecida, né, 476, a Idade Média teria começado ali com o fim do Império Romano do Ocidente, e aí tem vários marcos para o final, né, 1453 com o fim do Império com o fim do Império Romano no Oriente, com a invasão dos turcos otomanos, 1492 com a chegada ou com a invasão
de Cristóvão Colombo, ao que posteriormente seria chamado de América, ou 1500 com a invasão de Pedro Álvares Cabral, no que posteriormente seria chamado de Brasil. E a gente se pergunta, o que isso tem a ver com a gente? Né? Como é que a gente vai associar um período histórico tão longo, mas tão distante temporalmente daqueles países que seriam colonizados depois por países europeus? Como é que a gente consegue fazer essa associação? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e isso é importantíssimo, é entender que história medieval, que a Idade Média não é só uma construção cronológica. Isso é importante, né? Muito pelo contrário, é uma construção psicológica e social e mental que vai aí se desenrolar durante séculos. E a gente sabe que uma mentalidade não é algo que acaba de uma hora para outra, né? A gente sabe que a mentalidade demora séculos, milênios, para a gente deixar, e ainda assim a gente permanece com resquícios dessa mentalidade. E por que eu falo isso? Porque a gente às vezes acha que a gente dorme e acorda do outro dia pensando diferente, né? Como se pudesse mudar a mentalidade por um decreto. E a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. Que as mentalidades não se mudam por decretos, que ninguém dorme pensando de um jeito num dia e acorda pensando do outro no dia. E no outro dia, né? Então, nós passamos por diversas mudanças. E é aqui que a gente tem a ligação com a Idade Média e o Brasil. Porque se a gente for pensar na construção do que se tornou o Brasil e do que é o Brasil hoje, nós somos colonizados, né? Os primeiros povoamentos criados por europeus aqui vieram e chegaram e aconteceram com homens que tinham a mentalidade medieval, que viam o mundo, que liam o mundo, que olhavam para o mundo com uma mentalidade medieval. Foi esse espírito do medievo, né, que fez os portugueses cruzarem os mares, cruzarem os oceanos, para chegarem às terras que depois eles chamariam de além-mar, e que mais posteriormente chamariam de Brasil. Então, nós fomos construídos e constituídos com homens que tinham uma visão e um pensamento medieval. Era assim que esses caras olhavam o mundo. Era dessa maneira que eles enxergavam o mundo. Embora já fossem homens pertencentes àquilo que a gente vai chamar na história, porque, como eu falei para vocês, né, historiador gosta de deixar as coisas chatas. Então, a gente gosta de separar as coisas, catalogar. Embora fossem homens e mulheres que surgiram no momento histórico que a gente chama de Idade Moderna, já 1600, né, início do século XVI, 1501 e daí em diante, são homens que ainda têm a mentalidade medieval muito, muito forte, muito presente, muito enraizado na maneira com que eles encaram o mundo. E foi isso que fez com que eles chegassem ao Brasil. E a partir daí, no desenrolar da nossa história, nós fomos construídos como uma extensão da Idade Média depois da Europa, né? Fora do continente europeu. A gente tem toda uma discussão na área da história, talvez não seja interessante para todo mundo, mas que é legal comentar aqui, porque história é uma coisa engraçada, né, Nilson? É assunto de boteco, né? Todo mundo pode falar de história, todo mundo sabe falar de história, porque quase ninguém encara a história como ciência, mas tem que apresentar aqui para o pessoal que a história é uma ciência, né? Isso é importante entender. E várias discussões na área de história que falam de uma Idade Média tardia e de historiadores que são respeitáveis, que não são como eu, né? Historiador de boteco também, né? A gente está falando de historiadores como Brudel, como Legoff, que vão discutir a continuação de um período medieval, mesmo depois, por exemplo, da Revolução Industrial. E que, aliás, muitos deles ampliam esse pensamento, essa mentalidade da Idade Média, principalmente na Europa, até ainda a Revolução Industrial. O que vai acabar com esse pensamento medieval é o mundo burguês, o mundo industrializado. E aí, talvez, no meio da nossa discussão, a gente consiga perceber um pouco disso, do que a gente está falando aqui, né? Eu estou vendo o pessoal entrar, o pessoal comentar,
E eu não estou conseguindo dar muita atenção. Você percebeu qualquer coisa aí, Nilson? Você vai falando, viu? Porque Ah, quando eu disparo aqui, não para de falar nunca mais. então só vou dar um toque. Nossa, assim, tem uma galera bacana. A Ana, o Silvio, a Lu, a Sabrina, a Elisângela, o Kelvin, a Maria Eduarda, a Flávia, o professor Daniel também, Giovana, foi minha aluna, o Luciano Coelho, nosso grande amigo, a professora Ana, o Felipe, a minha noiva Ani, o Jackson, a Gabu Figueiredo, um abraço, viu? Estou sempre vendo suas postagens lá, Deus abençoe. Nossos amigos aqui, Binho. Mas fica Que tranquilo, pode. legal, gente. Obrigado, hein? Já agradeço aí por todo mundo que está assistindo. Fico muito feliz. Vários amigos do Cícero, né, que estão acompanhando a gente, alguns alunos. Fico muito feliz em ter esse encontro com todo mundo. Aliás, estou morrendo de saudade, né, de todo mundo aqui Ah, nesse período. E alguns alunos meus, inclusive, aqui comentando. Estou com bastante saudade aí. verdade, Mas ó. continuando. Desculpa, pode falar. Vou comentar aqui da Andréia, né? Nossa super amiga Andréia, Maria. Melhor professora de artes do estado, né? Maravilhosa. E, não, Andréia Maria André da Maria, igreja. verdade. E o Felipe Camargo. Valeu, Binho. Imagina. Então, continuando aqui, né, o que a gente estava conversando, para não perder a linha de raciocínio, porque para eu perder também é muito fácil, é rapidinho. Mas continuando aqui o que a gente está falando. Então, se a gente for entender e pensar bem, nós somos construídos como país, a nossa construção patriótica, né, e toda essa questão de patriotismo e tudo mais, foi construída com homens e mulheres que vieram de um mundo que ainda era um mundo medieval, que ainda tinha pensamentos medievais muito fortes. E o que são esses pensamentos medievais muito fortes? A gente está falando assim de um mundo que tem um progresso científico enorme, porque diferente do que pensam sobre a Idade Média, do que os pensadores iluministas vão pregar lá sobre a Idade Média no século XVIII, de que era um período de trevas, de que o Renascimento, né, vai dizer que a Idade Média é um período que não tem conhecimento, é mentira. A gente sabe que, muito pelo contrário, foi um período de crescimento científico, cultural muito grande, de efervescência cultural, né? Nós devemos tanto da cultura ocidental à Idade Média que, se eu fosse enumerar aqui, a gente ficaria horas e horas conversando. Os próprios pintores e pensadores renascentistas, né? O que a gente tem, se a gente tem, por exemplo, um Da Vinci da vida, ele é fruto de um pensamento e de uma construção de mundo completamente medieval. E é esse mundo que chega para a gente aqui. Mas como é que a gente vai dizer aí sobre um Brasil que ainda, na minha opinião particularmente, ainda continua muito imerso nessa Idade Média? Uma característica que eu queria começar, por exemplo, é a língua. O Hilário Franco Júnior, que é um historiador brasileiro importante da área de medievo, dá aula na USP, hoje, né, ocupa a cadeira de medieval na USP, é um historiador fantástico e ele comenta em um dos seus artigos de revista e artigos científicos que a nossa língua, a língua portuguesa, que nós falamos do Brasil com o sotaque que nós falamos do Brasil, é muito mais próxima da língua portuguesa nascente, originária, do que a falada hoje em Portugal. E é interessante pensar nisso, né? Porque a gente costuma pensar que, muito pelo contrário, que nós falamos diferente do que seria o certo. Não que haja um certo ou um errado, mas na nossa pronúncia, na nossa forma de pronunciar mesmo. Por quê? O sotaque que a gente conhece português, aquele ora pois, que a gente escuta falar, né? Aquele chiado todo que os portugueses têm, na forma de falar, é uma construção de um sotaque do século XVIII, né? Foi uma criação da burguesia portuguesa com uma tentativa de tentar, né, falar um pouco mais elitizado, de elitizar a cultura portuguesa. Mas nós que fomos encontrados ou invadidos, não, o território brasileiro foi invadido no início do século XVI, muito próximo do medieval, é uma linguagem mais próxima do que seriam o sotaque português falado em Portugal durante a Idade Média, daquele condado portucalense que ainda está naquele período medieval. Então, acho que se a gente começar, já começa aqui com
com a nossa língua, com a forma com que a gente fala. Então, nós somos medievais de cabo a rabo. Da maneira de falar, a maneira com que a gente enxerga o mundo. E tantas construções brasileiras e tantas produções culturais brasileiras têm valores medievais importantíssimos, né? É importante a gente falar, por exemplo, os valores trovadorescos que estão presentes na literatura de cordel até hoje, né? Os valores de cavalaria, das novelas de cavalaria, que estão presentes ainda nessa cultura nordestina, de uma maneira muito, muito enraizada e muito viva, né? Muito presente ainda. Claro, foi ressignificado, a gente tem várias transformações no meio disso tudo, mas são valores da Idade Média, que estão presentes na Idade Média. E isso é imprescindível para a gente pensar em um Brasil como construção cultural. A gente sabe que o Nordeste é um celeiro de cultura dentro do Brasil. Nós temos grandíssimos escritores e pensadores nordestinos da região da Bahia, do Ceará, de Pernambuco. E aí, se a gente for citar nomes como Ariano Suassuna, e daí vai, a gente não para. E são homens que bebem dessa cultura medieval e que transformam, que no caso do saudoso Ariano, né, que bebia também, e que transformam isso na cultura genuinamente brasileira. Então, a gente tem isso muito presente em nós, né? Desde o início da construção de Brasil até os dias de hoje. E aí eu diria que muito mais, muito além disso, quanto mais nós nos distanciamos das regiões industrializadas do Brasil, que estão basicamente nas regiões litorâneas, né, nas cidades que estão mais próximas do litoral, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, as grandes capitais brasileiras e toda essa região, quanto mais nós entramos no interior do Brasil, no interior dos estados brasileiros, sim, aqui o Luciano comentando ainda de outros escritores, né? Joaquim Nabuco, o próprio Castro Alves, né? Que é do Ceará, tantos outros que bebiam e que transformam o medievo em cultura. Mas quanto mais a gente se afasta dessa região industrializada, mais nós nos aproximamos de uma cultura e de um pensamento medieval que a gente percebe que ainda está muito vivo. Por quê? Porque esses valores burgueses que a gente alcança aqui, nós que estamos na região mais litorânea do país, esses valores burgueses que chegaram para a gente, que para nós é tão presente, nas regiões interioranas do Brasil, custam muito a chegar. E o que já chegou e o que se instalou lá ainda são esses valores medievais. E o que eu digo por valor medieval? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o individualismo, a vida privada como algo muito comum. É muito normal que você tenha uma vida sem interferências da nossa família, por exemplo. Ou que, por exemplo, a gente chegue lá na capital de São Paulo e pouco importe de quem que eu sou filho ou de quem que eu sou neto, ou não importa a minha palavra, aquilo que eu digo, mas importa que eu tenha como provar aquilo que estou dizendo, ou se eu for comprar algo, que eu tenho como pagar aquilo que eu estou dizendo. Mas quem é da região do interior sabe bem disso, né? Quem é do Nordeste brasileiro, quem é do interior, que tem família no interior do Brasil, vai entender o que eu estou querendo dizer agora. Esses valores ainda não conseguiram chegar nessas regiões com tanta força. Nós ainda temos regiões que, por exemplo, todo mundo sabe de que isso é filho, né? Você chega lá na cidade do Nordeste e o que importa? Importa de qual família você é, né? Importa saber quem você é e qual é a sua raiz. Isso é importantíssimo nessas regiões, né? A gente que, às vezes, por exemplo, eu que sou do Nordeste, né? Chego na minha cidade de origem e eu sou apresentado como filho do Toninho. Eu não sou Eberman, não sou o Binho. Eu sou o filho do Toninho, que era genro do Jacinto. Então a gente tem essa aqui, pode falar. Não, eu ia perguntar, fala pra galera o nome da sua cidade. A minha cidade se chama Quijingue. Muito coisa, né? É muito medieval, né? O meu feudo se chama Quijingue. Então, assim, a gente chega nessas regiões e esses valores ainda estão muito presentes, né? Então, assim, se você chegar lá
e você é dono da venda da cidade, e alguém bate na tua porta 8 horas da noite, a sua venda está fechada, e alguém bate na porta 8 horas da noite para comprar um açúcar fiado, você vende. Porque você conhece, você sabe de quem é filho, você sabe que depois vai voltar e vai pagar. A palavra ainda vale muito nessas regiões, né? Por quê? Porque eu lembro que uma coisa que meu pai dizia muito para mim, né? Que é muito importante que um homem tenha o nome limpo. Porque essas regiões prezam muito a idoneidade das pessoas, né? Essas regiões prezam muito ainda que nós sejamos pessoas limpas, honestas, porque quando a gente precisar, alguém tem que saber de quem você é filho e que você é de uma família honesta e que porque você é filho do Toninho, como é meu caso, eles podem confiar em mim. Esses são valores tipicamente medievais. São valores que estavam presentes na construção do medievo. Era importante que você se identificasse com um grupo e que as pessoas se identificassem com um grupo. Então todo mundo sabia quem era quem, de onde essa pessoa vinha e sabia da idoneidade dessa pessoa. Sabia se era um tramqueiro, sabia se era alguém que costumava falar lorota. Todo mundo conhecia, porque isso era importantíssimo, né? E aí a gente tem vários valores, como eu comentei, os valores cavalheirescos, por exemplo, o valor da palavra, a palavra que é dita e que deve ser cumprida. E são coisas que estão presentes no nosso dia a dia. São coisas que ainda estão de maneira tão forte no Brasil. E é incrível, porque quando a gente olha no interior do Brasil, a gente consegue perceber essas realidades que se desdobram e parece que pipocam na nossa frente, né? E aí a gente consegue perceber que o Brasil não só teve uma Idade Média como prolongamento, né, como um período histórico que se prolonga e que chega aqui, não no século XV, né, como eu comentei com vocês, não naquela definição histórica chata, quadrada, que a gente gosta de dar, mas de uma história que se prolonga e que continua até hoje e que chega até nós. E que é presente, que está aqui, que o negócio está pegando enquanto a gente está aqui conectado com live, conversando um pouco sobre isso. Tem gente que está lá no interior do Brasil, no portão de casa, olhando os vizinhos passar, dando boa tarde, dando bom dia, com a vida íntima que pertence a todo mundo, que pertence a toda uma comunidade. Esses são valores medievais que chegaram até nós e que, claro, aqui isso é mais incrível, né? Que aqui se misturaram com tantos outros valores dos indígenas que já habitavam nesse território e que só enriqueceram essas experiências daqueles homens que vieram da Europa para o Brasil e que fizeram desse lugar o que a gente conhece hoje. Então a gente pode dizer, eu sem medo nenhum digo isso, né? Embora eu espero que não tenha nenhum historiador me assistindo me crucificando agora, mas eu digo sem medo nenhum, que o nosso jeito brasileiro, o nosso jeito de ser, o nosso carisma, a maneira com que a gente se cumprimenta é uma maneira genuinamente medieval, de convivência e de contato medieval que é íntimo, sabe? Que é próximo. E a gente consegue perceber isso. Quanto mais, como eu comentei, quanto mais longe das zonas industrializadas a gente vai, mais a gente percebe isso. Quanto mais distante do que a burguesia, do que a Revolução Industrial alcançou, a gente percebe isso. Porque a gente sabe que também a Revolução Industrial é um processo que está acontecendo, que não parou, que continua. Nós vivemos essa industrialização o tempo todo, né? Essa maneira de nos comunicar agora é um fruto claro da Revolução Industrial. E isso vai chegando e vai alcançando cada vez mais lugares. E por que eu falo isso? Porque os valores burgueses, que são os valores da Revolução Industrial, são aqueles que querem realmente quebrar e que são os divisores de água do que a gente chama de Idade Média. São os valores de vida privada, de individualidade, são os valores de vida familiar da maneira que a gente conhece, porque a família na Idade Média, a constituição familiar da Idade Média não é a constituição familiar que nós conhecemos hoje, né? A família é todo mundo que mora com você e que tem uma linha de parentesco com você.
Então a tua família é o seu afilhado que você cria porque a mãe morreu de peste negra, né? A sua família é a sua avó, é o seu avô, é o seu tio, que mora todo mundo na mesma vila. Isso é a dimensão de família da Idade Média que eu volto a dizer, está presente ainda hoje, né? Quando a gente chega lá no Nordeste brasileiro, no interior do Brasil, o que é família? Família é tio, família é primo, e se você vai casar, você tem que convidar todos os primos, né? Se você vai batizar a criança, vai vir todos os tios também para o batizado da criança. Todos esses são valores medievais que estão presentes no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia. E são esses valores burgueses que são esses divisores de água, né? Eu ter a minha vida sozinho, eu e minha esposa, depois eu e meus filhos, que eu vou criar, e que enquanto eles estiverem morando comigo, são minha família. Esses valores são valores típicos da burguesia industrializada. E são esses valores que tentam romper essa continuidade da Idade Média, que aqui no Brasil continua. Se a gente recuar lá no tempo, comentando um pouco sobre a chegada dos portugueses no Brasil, sobre o início do colonialismo, né, no Brasil, daquele processo de colonização brasileiro em 1530, 1530 e poucos, quando a gente começar a olhar isso e a notar essa presença, a gente vai perceber que o Brasil, desde sempre, teve uma configuração medieval. Como assim? Vamos pensar lá em capitanias hereditárias, que é um assunto que todo mundo odeia na escola, inclusive eu odiava na escola, né? Porque a gente aprende que são as 15 faixas litorâneas que foram divididos pelo Império Português, dado cada um para um capitão, né? E aí tudo mais. É assim que a gente aprende isso. Mas o que é isso? O que é uma capitania hereditária se não um feudo? Ou aquilo, ou a divisão que era normal de acontecer na Europa feudal da Idade Média. Um senhor, um sucerano, um dono de todas as terras, que era o monarca, que era o rei, que dividia todo o seu território em vários pedaços e ia confiando esses pedaços aos seus vassalos. O que é, então, o que são as capitanias hereditárias, se não isso? Se não a continuidade desses feudos que estão aqui, né? E aí a gente tem hoje, por exemplo, os grandes latifúndios no Brasil. Latifúndios enormes. E donos de terra e capitães, né? Que a gente, no Nordeste, mais ainda, né? Os coronéis do Nordeste que a gente vê com aqueles latifúndios enormes, que são ainda... a gente sabe que a má divisão de terras no Brasil é fruto dessa divisão por capitanias hereditárias, ou seja, que são ainda herança e continuidade dessa Idade Média tardia que chega no Brasil. Então, se a gente começa daí, a gente já vê que a divisão colonial brasileira foi feita com base na divisão que acontecia na Europa feudal. E aí, se a gente for aprofundar nos nossos valores, a gente vai entender que, como eu comentei lá no começo, que nós somos da Idade Média de cabo a rabo. Como assim nós somos da Idade Média de cabo a rabo? Como eu havia comentado, esses homens e essas mulheres que vieram para o Brasil eram homens e mulheres que tinham saído de uma Europa ainda com mentalidade medieval muito forte, com um teocentrismo enraizado. E aí são homens e mulheres que têm toda aquela dimensão de maravilhoso medieval que a gente conhece no Brasil como ninguém. Né? As nossas histórias de assombração que os nossos avós contam, de lobisomem, que quem é do Nordeste já foi amedrontado muitas vezes, né? Com essas histórias de lobisomem no Nordeste, todas essas coisas, essas histórias, são histórias que surgem de uma mentalidade de maravilhoso medieval. Né? A nossa história e que aqui, como eu comentei, já se misturam com uma crença indígena que transforma tudo isso no que a gente conhece como folclore brasileiro. E aí, se a gente for continuando aqui um pouquinho do que eu estava falando, a gente vai, quem é de Minas, sabe bem, conhece bem, quem já foi para Minas e quem gosta de Minas conhece bem, e sabe que Minas Gerais tem, por exemplo, um turismo religioso muito forte. E por que eu estou falando isso?
As igrejas de Minas Gerais, na sua maioria, são igrejas barrocas, né, de arte barroca. E o que é a arte barroca? A arte barroca é a tentativa de recuperar uma construção artística existente na Idade Média. Então, quando a gente tem aí uma grande quantidade de artistas, e quem já estudou, né, história da arte sabe disso, a gente tem uma leva de arquitetos, de artistas brasileiros que vão entrar aí nessa onda de barroco, e um desses, o mais famoso, é o Aleijadinho, que é um grande escultor da arte barroca no Brasil. Isso nada mais é do que a tentativa de se agarrar a esses valores medievais que o iluminismo estava pouco a pouco acabando, que o iluminismo estava pouco a pouco rebatendo e refutando. Então, o retorno ao barroco, o barroco é justamente isso. É você segurar essa arte que está baseada em valores medievais. E quais são esses valores medievais? Ressaltar o sentimento religioso, ressaltar todos aqueles excessos que a gente vê nas igrejas barrocas, com imagens de santos, com imagens que são pintadas na igreja, com arte que ensina. É você despertar no ser humano o que tem de mais primitivo nele, que é o sentimento religioso. Esse sentimento religioso que nós temos no Brasil hoje é um fruto da Idade Média. A gente sabe que o Brasil é ainda um Brasil majoritariamente católico, né? E é o maior país católico do mundo. Por quê? Justamente por conta dessa construção medieval. Basta a gente lembrar que a Reforma Protestante ela acontece no século XVI, no meio do Renascimento, que tenta o tempo todo negar essa cultura medieval e retornar à Grécia Antiga, à Roma, que na verdade nunca sumiu do medievo, que foi ressignificado com todos aqueles povos que chegaram, os povos germânicos, né, que invadiram a Europa. Então, essa cultura é uma cultura ressignificada o tempo todo. E aí, quando a gente chega no Brasil, a gente percebe e nota no Brasil uma tentativa de voltar a esses valores medievais com o barroco. E o barroco ele se espalha pelo país inteiro, né? Não só em Minas Gerais, eu dei o exemplo de Minas Gerais, dei o exemplo de Aleijadinho, mas se a gente for andar aqui no interior de São Paulo, a gente vai encontrar diversas igrejas com ainda arte barroca, de arquitetura barroca. Se a gente for, por exemplo, no centro de São Paulo, a gente ainda encontra igrejas de arquitetura barroca que estão lá no centro de São Paulo, presentes no meio daquela selva de pedra que a gente conhece, que é São Paulo, que é uma cidade altamente industrializada. Então a gente percebe uma raiz desse medievo ainda no meio dessa industrialização que acontece no Brasil, e talvez o maior marco disso seja a cidade de São Paulo. Outro fator interessante para a gente notar a resistência dessa memória medieval é quando a gente chega, por exemplo, lá na Catedral da Sé. E a gente percebe que a Catedral da Sé é conhecida como arquitetura mista, né? Mas ela é majoritariamente chamada de neogótica. E por que neogótica? Porque é justamente a tentativa de reconstruir um prédio com a arquitetura gótica, que é uma arquitetura medieval, criada na França por monges, né, de Chartres, por monges beneditinos franceses, que repensam a forma de contato das pessoas com Deus. Então, eles iniciam todo um movimento arquitetônico na França que não morre lá, que chega no Brasil. E se a gente for, por exemplo, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, da padroeira do Brasil, da maior basílica mariana existente no mundo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, ela tem uma arquitetura que a gente chama de neo-românico, de neo-românico, ou seja, novo românico. E o românico foi uma arquitetura medieval, construída no medievo. Então, a gente percebe que a Idade Média é presente ainda hoje no dia a dia do brasileiro. Tá aqui, tá aí. E negar isso é negar a nossa história, nos negar quanto pessoas no mundo. Imaginar que a Idade Média não fez parte da história brasileira é nos negar quanto pessoas no mundo. É achar que nós nos construímos fora da realidade que nós estamos. Porque quem é que
quando era criança, não lembra lá de chegar na casa do avô, da avó, e de ter que pedir a bênção, tudo isso são valores medievais que permanecem, que continuam, e que a gente percebe no nosso dia a dia o tempo todo, né? Nas nossas escolas, um dos programas pedagógicos mais usados, uma coisa que está sendo resgatada no ensino dos nossos jovens é, por exemplo, a literatura de cordel. E a literatura de cordel, ela é talvez a herança cultural mais forte. Eu digo que a literatura de cordel e o repente. Aliás, o Nordeste brasileiro, ele é esse fervilhar de cultura medieval ainda hoje, né? Então, a literatura de cordel, ela é uma herança direta da Idade Média. Foi criada também na França, né? E aí que depois se espalha para Portugal, e em Portugal fica muito, aquela forma de literatura fica muito popular, e vem para o Brasil, e a gente conhece até hoje, né? Até hoje, a gente tem ainda novelas inspiradas na literatura de cordel, a gente ainda tem filmes inspirados na literatura de cordel, a gente tem obras artísticas, a xilografura, que é uma maneira de arte, né? A gente tem obras literárias baseadas na literatura de cordel. E a literatura de cordel, ela expressa tudo que é de mais medieval, que é o profano e o sagrado. Se a gente for procurar literatura de cordel, o tempo todo a gente vai achar o homem que desafiou o diabo da cidade de não sei onde. Tudo isso é um sentimento teocêntrico. Teocentrismo, né? Embora a palavra signifique Deus no centro, teocentrismo é muito mais do que isso. É um recuperar de um sentimento religioso presente. Quando a gente fala de uma cultura teocêntrica, a gente está falando de uma cultura que admite a existência do sobrenatural. Não só a existência de Deus e a presença de Deus, não, mas a existência do sobrenatural, daquilo que é profano, né, o demônio, as artimanhas do demônio, porque volta e meia a gente vê na literatura de cordel não um demônio como um personagem, como uma personagem necessariamente ruim, mas alguém que quer pregar uma peça, mas que no final de tudo costuma ser enganado pelo ser humano, né? Se a gente for, que é justamente pelo matuto, pelo matuto do sertão, né? Pelo sertanejo, o sertanejo sempre consegue, no final de tudo, enganar o demônio. É o que acontece, por exemplo, no Alto da Compadecida. Quando a gente assiste lá, vê o João Grilo, né? Que consegue enganar o diabo. Esses são valores medievais que estão presentes. Quando a gente vai, por exemplo, no metrô de São Paulo, a gente às vezes tem a alegria de topar com tantos artistas de rua, e uns desses artistas de ruas que a gente pode topar no metrô de São Paulo são os repentistas, né, que fazem rima com música e sempre com triângulo, né, e o tempo todo eles vão rimando aquilo. Isso é também um desdobramento de uma cultura medieval, dos trovadores medievais, né, que eram artistas medievais, os trovadores, os goliardos e tantos outros artistas medievais que, no meio da cidade, na Idade Média, apresentavam a sua arte exatamente como a gente conhece. Pegava lá o bandorim deles e começava a tocar e a declamar os seus poemas em voz alta, e a fazer rimas, e fazer sátiras, né? Do jeito que a gente conhece hoje, sabe? Quando a gente tá lá no metrô e fala, porque não sei o que lá, o cabeção, sempre tira uma onda, né, com quem tá lá. Isso tudo acontecia naquele período. Fazer sátira da pessoa do rei, fazer sátira do senhor feudal, fazer sátira da autoridade religiosa, tudo isso estava presente, e isso continua presente hoje no Brasil. Quando a gente percebe isso, isso é o mais incrível, né? Notar que a história, ela não é uma linha contínua, porque a gente tem na nossa mente isso, né? Que a história é uma linha contínua de acontecimentos que acaba uma coisa, começa outra, e aquilo que acabou ficou lá. Aquilo não tem continuidade. Não. A história é um emaranhado de mentalidades que vão se desenrolando. E na nossa mentalidade, a Idade Média ainda é muito presente, né? Se a gente tem aqui, se tiver gente aí que está assistindo, que é cristão, pode ter certeza, tem valores medievais ainda muito presentes
no seu dia a dia, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de encarar o mundo. E está aqui o tempo todo. Quando a gente olha, por exemplo, lá no início da República Brasileira, o tempo todo, né? Vocês veem que eu vou com esse vai e vem. Acho que se... Por isso que eu falo que eu vou ser sacrificado. Um dia eu ainda vou para a fogueira, já que a gente está falando de Idade Média, né? Um dia eu ainda vou para a fogueira pelos meus amigos historiadores por não respeitar a continuidade histórica dos fatos, por o tempo todo ficar nesse vai e vem histórico, né? Se a gente vai lá no início da República Brasileira e a gente vê, por exemplo, um movimento sertanista muito conhecido, que é a Guerra de Canudos. O que é a Guerra de Canudos e o que é o Antônio Conselheiro, se não um desses homens religiosos medievais que pregam a restauração da fé? O Antônio Conselheiro, o discurso que ele fazia e de todos aqueles que seguiam ele, esse discurso do Antônio Conselheiro, eram discursos firmados em raízes medievais. Isso é muito interessante, né? Porque o que ele pedia? Ele pedia a restauração da monarquia brasileira, ele pedia a restauração da igreja como religião oficial da nação brasileira, ele reconstruía, ele reformava capelas e igrejas no sertão, ele vivia pregando como se fosse um franciscano, numa linha de pobreza franciscana. Esse cara, ele tinha uma forma de pensar medieval, e ele, muito mais do que isso, fazia com que muitos homens e mulheres que o seguiam pensassem e bebessem de uma cultura medieval praticamente sem filtro. Veja que a gente está falando de um período que acontece 200, 300 anos, quase 400 anos, depois do que a gente dá como fim da Idade Média. E um cara que traz para um povo do Brasil, de uma região que não viveu o período medieval como na Europa, que não viveu historicamente, né, cronologicamente esse período medieval, ele traz esse tempo todo valores quase sem filtros da Idade Média. Isso é fantástico. Quando a gente olha, por exemplo, por que a gente vê o Lampião no Nordeste, né? A gente sabe que os cangaceiros, muitas vezes na historiografia brasileira, eles são colocados como grandes heróis. Da onde é que vem essa imagem de herói do cangaço, do Lampião? Gente, essa é a imagem do próprio Robin Hood, que é uma lenda e que é uma história contada na Inglaterra durante o medievo do homem que desafia a justiça e que rouba do rico para dar para o pobre o tempo todo. O que são os coronéis do Nordeste, se não uma continuação do que os senhores feudais? Claro, eu estou falando isso aqui pedindo, inclusive, a autorização para toda a historiografia de fazer um paralelo, de encontrar imagens que se assemelhem, né? Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de homens que exerciam poderes muito parecidos com aqueles. Como diz Porque, embora... Oh, desculpa. Como diz o juiz, né? Com as datas vênias. Exatamente, com as datas vênias. Pedindo perdão já, né? Fazendo isso para fazer esses paralelos, pedindo perdão, mas para que a gente consiga compreender que todo esse valor, esses valores que existiam, essa mentalidade, essa forma de relação com o mundo ainda permanecem. Elas resistem e elas continuam ainda, hoje, ressignificadas de outra forma, mas com a sua raiz lá, na Idade Média. Então, quando a gente brinca falando verdade, né? Porque não é uma brincadeira, mas quando a gente brinca falando que o Maranhão, por exemplo, é dos Sarnês, falar que um Estado brasileiro pertence a uma família, o quão medieval não é isso, né? Porque a gente está falando, por exemplo, quando a gente pensa na Europa na Idade Média, a gente está falando de cidades e de regiões inteiras da Europa que pertenciam a um único senhor, a uma única pessoa. É entender esses paralelos, né? Se a gente for perceber, o servo na Idade Média, ele tinha diversas obrigações com os seus senhores, várias obrigações a pagar, né? Vários impostos, essa palavra que eu queria lembrar, vários impostos a pagar, muitas obrigações a cumprir com o seu senhor. E quando a gente olha hoje o sistema de apadrinhamento que ainda existe no Nordeste,
através dos tantos coronéis, nada mais é do que justamente a continuidade de uma relação entre senhor feudal e servo. É uma relação que foi ressignificada, que está em um outro lugar do mundo, em um outro período histórico, e por isso tem muito mais coisa agregada, né? Não é só, não estou falando que isso é puramente medieval, mas é uma relação que ainda no seu interior, na sua raiz, ainda guarda valores medievais muito enraizados mesmo. Então é interessante entender o mundo e pensar o mundo assim, dessa maneira. Um mundo medieval e um Brasil que ainda é medieval, né? Quando a gente vai lá no Nordeste, por exemplo, eu estou sempre usando o Nordeste aqui, porque é a minha referência quanto pessoa, sou nordestino, sou de família nordestina, tenho parente no Nordeste ainda, vou sempre, faz um grande período de tempo que eu não vou mais, mas assim, sempre que podia ia no sertão, revisitava as minhas raízes, e esse é meu maior paralelo. Então, eu lembro, né, que da última vez que eu fui, foi ter um batizado de um primo meu, gente, que aquele batizado foi nada mais, nada menos do que o evento daquele mês, né? Porque mataram o bode, fizeram uma festa que durou aí um final de semana inteiro. Esses são valores puramente medievais. Quando a gente pensa, por exemplo, no carnaval, que é a festa popular mais popular, de maior alcance no Brasil e de maior alcance internacional. O carnaval, a gente sabe que que a origem dele é no mundo antigo, na Roma antiga, nas festas dos deuses pagãos da Roma antiga, mas o carnaval que a gente conhece, com a configuração que a gente conhece de carnaval, é um carnaval construído na Idade Média. Era uma afronta à igreja, sabe? Era você usar aqueles valores religiosos em um dia que você também tinha, né? A gente não pode pensar que aquele homem que estava participando daquela festa, que era ainda tida como uma festa pagã, que aquele homem estava participando daquela festa, que ele não fosse verdadeiramente religioso, ele era religioso. Mas era você afrontar todo um sistema institucional que dizia o que era pecado ou o que não era pecado. E forçar com que esse sistema institucional aceite as manifestações populares, as manifestações do povo. O nosso carnaval, ele bebe disso o tempo inteiro. A gente percebe isso, né? Quando a gente vai, por exemplo, para Pernambuco, o frevo, as manifestações artísticas que acontecem no carnaval são ainda configuradas no modo de muitos carnavais de muitas cidades europeias. Isso acontece aos nossos olhos e nós vemos isso o tempo inteiro. Então, acho que fica bem claro para todo mundo, assim. Eu tentei dar alguns exemplos aqui, lançar alguns exemplos para mostrar que, cronologicamente, nós não somos medievais. Cronologicamente, o Brasil não faz parte da história da Idade Média, né? O Brasil não existia quanto Brasil ainda nesse período. Aliás, o Brasil, se a gente for falar bem disso, né, só vai existir quanto Brasil com o sentimento nacional. O brasileiro só vai se entender como brasileiro no século XIX. Mas o Brasil ainda não existia quanto Brasil no período da Idade Média, cronologicamente falando. Mas nós somos ainda uma continuação da Idade Média. Nós ainda damos continuidade para valores que surgiram na Idade Média e que insistem em permanecer no nosso meio. Então, aí, o tempo todo. Acho que um pouquinho do que eu podia partilhar era isso. Eu não sei, eu vi que tem bastante comentário aqui, então enquanto o Nilson vai falando, também vou tentando ler os comentários e a gente continua interagindo. Mas eu acho que, não sei se eu consegui ser claro naquilo que eu queria dizer, porque eu dei tanto exemplo que acho que no meio dos exemplos todos a gente pode ter se perdido um pouco. Mas isso prova que nós temos a nossa raiz no mundo medieval ainda, de maneira muito, muito forte. Nossa, muito bom, muito bacana. O tempo passou que, de verdade, é muito bom. Eu gosto muito de poder escutar e entender, né, também esses fatos históricos. E tem uma coisa bem interessante. Então, o pessoal que também que nos acompanha entende que, assim, pelo menos também
clareou muitas coisas aqui. Porque é interessante que a gente não está discutindo a Idade Média, o período medieval completo e as suas nuances que houve no período medieval europeu. O que a gente. E aí, até o título mesmo, né? Idade Média no Brasil. E acho que essa semana, quem está nos acompanhando percebeu que nós falamos, até com o professor Ricardo, nós falamos de uma certa forma desse sentido mais existencial, antropológico do homem. E hoje a gente tem um entendimento, e que esse entendimento existencial antropológico é aquilo que nós entendemos que é o homem, o significado. E hoje a gente entende esse homem brasileiro histórico. Então, quais são as influências que tem no nosso país, que veio da Europa, sobretudo do período medieval, aquilo que, vamos dizer, até valores que não pertenciam àquilo que a gente estuda normalmente na escola, né, que são algumas questões bem religiosas, né, que tem suas... Nós temos as divergências, no sentido de que é uma interpretação iluminista, mas ao mesmo tempo não vamos negar equívocos que houve, porque o que nós entendemos assim, e aqui a gente está fazendo valor, não estamos julgando, né, o valor não estamos julgando os valores que iam, nós estamos identificando os valores que nós recebemos, né, que a cultura brasileira que vai se criando, vai se formando, como que o professor disse, com a relação com os indígenas, com os Eu nem comentei com a relação com os povos africanos também, que chegam no Brasil, né? Sim, sim. Então essa relação que vai se formando, e eu me identifico muito, porque realmente, quando você vai comentando esses valores que tinham lá, e a gente pega, eu também que sou de família, espalhada aí por esse país, a gente vai identificando valores, você fala, nossa, então é interessante perceber que esse valor já veio de um outro lugar, foi tendo suas ressignificações, mas que está contido, está presente, né? Ou seja, talvez aqui nós estamos fazendo... não estamos julgando os valores, quais são bons, quais são ruins, mas estamos identificando os valores que nós temos, que de uma certa forma é uma maneira de nós nos conhecermos, né? É a nossa raiz, é a nossa cultura. Um exemplo, né? Por que diz, nossa, por que esse momento é tão difícil o brasileiro que gosta de abraçar, que gosta de estar junto, e a gente sente mais? Ora, a gente entende porque a gente sente mais, porque a nossa cultura, né, os nossos valores, eles foram construídos, eles foram absorvidos de uma cultura que tinha essa questão de festa, de relações. Então, nossa, eu fico assim, maravilhado de poder escutar isso e entender assim parte da nossa história. É claro que, como você mesmo comentou, meu Deus, a gente está contando um aspecto de realidade. A gente não está falando, infelizmente, da origem dos problemas da desigualdade no Brasil, as violências, né, o racismo. Nós estamos contando um aspecto que nos ajuda a entender, e aí se a gente une os outros aspectos que a gente pode, em um outro momento, fica o convite ao professor Eberman, para a gente talvez outros aspectos da nossa cultura histórica, com certeza vai nos enriquecer mais com o conhecimento das nossas raízes, palavra que você usou no seu post lá. As nossas raízes, né? Redescobrir as nossas raízes. Eu estava olhando enquanto o Nilson estava falando aqui, eu esqueci, inclusive, né, de comentar, eu acho que foi um pecado muito grande, de falar sobre a influência que nós temos da África na nossa cultura, né? Influência que não acontece só, e é importante ressaltar isso, não acontece só quando os africanos são trazidos como escravos para o Brasil. Não. Muito pelo contrário, os portugueses, os nossos colonizadores que têm mentalidade medieval, são homens e mulheres que já vieram para o Brasil com uma influência africana muito grande, porque o contato de Portugal com o norte da África sempre existiu, né? A gente sabe que na Península Ibérica, por exemplo, por um grande período de tempo, os mouros, que eram muçulmanos africanos do norte da África, invadiram toda aquela região e tomaram conta daquela região. E se a gente for falar também do que a gente traz de cultura desses caras até hoje e que foi construída na Idade Média, né? Por exemplo, a gente, não sei se muitos sabem, mas a nossa mania, o brasileiro gosta muito de azulejo, né? Se a gente for, por exemplo, para o Rio de Janeiro, se a gente for para Salvador, a gente vai encontrar muita casa
com aqueles azulejos coloniais portugueses que ainda existem. Aqui em São Paulo também a gente encontra algumas com esses azulejos. Por que a gente gosta tanto de azulejo? Essa é uma herança cultural que nós recebemos dos muçulmanos durante o período medieval, em que eles tomaram conta ali da Península Ibérica, que depois os cristãos, ao reconquistarem aquele território, que deu uma travou aqui, galera. Mas vai restabelecer, que a conversa tá boa. Muçulmana, vai continuar existindo isso, eles não vão deixar isso de lado, e aí eles trazem para o Brasil, né? E a gente vê como que brasileiro é prático, né? Você vê na hora que a gente vai limpar a casa lá, a gente não. Ninguém quer trabalho. Você quer o quê? Por que azulejo é bom? Você passa uma cândida lá, joga uma água, tá tudo certo, tá tudo limpo. E de onde que vem essa praticidade? É justamente desses povos, né? Então, a influência africana na nossa construção como brasileiro vem de dois lados. Vem primeiro dos portugueses, que já tinham essa influência na sua constituição social e na sua construção cultural, e vem depois com um período que é triste, mas que acrescenta muito na nossa cultura. E esse foi um pecado muito grande, não ter falado disso. E aí eu estava lendo aqui vários comentários. A Lu Nascimento participou bastante, né? Ela fez uma pergunta interessante lá sobre umas mulheres que eu pretendo comentar ainda. Mas o Flávio, ele comentou uma coisa aqui, que no Brasil a única coisa medieval que é ruim é o Bolsonaro. Flávio, eu diria que isso é um insulto à Idade Média. Eu diria que isso é um insulto à Idade Média, né? É claro, aqui, longe de fazer qualquer tipo de apologia. Mas continuando aqui, a Lu comentou bastante coisa, né? Ela acabou de comentar sobre os negros que conquistaram a liberdade na mesma época, e se olharmos a história, viraram empregados de alguma forma para estes feudais. E é isso mesmo, né? Tanto é que a nossa... E aí eu volto a dizer, nós somos altamente influenciados por valores medievais, que continuam ainda aí presentes no nosso dia a dia. Tanto é que as nossas relações de trabalho, se a gente vai fazer uma análise fria e já abrangendo aí para outras coisas, se a gente for fazer uma análise fria, as nossas relações de trabalho, as nossas relações trabalhistas, são relações ainda escravocratas, né? Nós não temos valores trabalhistas da burguesia. A gente acha que tem, mas esses valores trabalhistas, os nossos não são burgueses, né? Por quê? Porque a burguesia entende a produtividade como importante no sentido de que você precisa garantir para o teu funcionário, para o teu empregado, para aquele que trabalha na tua fábrica, na tua empresa, qualidade, para que ele produza. E ele produzindo, quem ganha é você. Esse é o pensamento do burguês, né? É assim que a burguesia funciona, e a gente percebe isso, por exemplo, de maneira muito clara quando a gente vê as multinacionais no Brasil, que tem uma política de serviço e de trabalho assim. Agora, quando a gente olha as relações de trabalho existentes no Brasil, a gente vê que o patrão é aquele que quer arrancar até a última gota de suor do seu empregado, né? Então, quanto mais você puder explorar da força de trabalho daquele cara, mais você vai fazer isso. Esses são valores escravocratas de relação de trabalho. Você não saber valorizar ou você imaginar o teu funcionário como um dependente seu, como se você estivesse fazendo um favor para ele, além de tudo, é uma relação de trabalho escravocrata. E por isso que esse posicionamento da Lu foi bem interessante. Se a gente perceber, por exemplo, todos aqueles ex-escravos que foram libertados aí no dia 13 de maio de 88 pela Lei Áurea. Aliás, nós passamos há poucos dias disso, pela Lei Áurea. Todos esses caras tiveram que submeter, essas mulheres tiveram que submeter a um regime de trabalho como domésticas, principalmente as mulheres, e como trabalhadores domésticos na casa dos seus ex-senhores. E isso vai continuar ainda por muito tempo, ou seja, eles vão continuar com essa relação de senhorio existente. Uma relação de senhorio que não se quebra e que continua até hoje.
permanece até hoje, se a gente for ver bem. E a Lu também, já aproveitando aqui para comentar um pouquinho aqui, acho que foi a Lu, falando aqui, ela fez uma pergunta para depois, né? Acho que depois já é agora, acho que já posso tentar responder a pergunta dela. Ela começou aqui: vencemos a primeira batalha, né, com o direito ao voto na Constituição de 34, foi quando a gente teve o sufrágio feminino no Brasil com Getúlio Vargas, né? Houve algum movimento, sem ser este, que não teve tanta repercussão? Em que momento elas dão pontapé inicial diante da sociedade? Vou tentar falar um pouco da mulher medieval agora, e aí a gente já vai falar. Oi. Professor. Pode falar. Só fazer um adendo aqui, porque a Carla, né? A primeira dama chegou, então deixa um abraço para a primeira dama, Carla. Ouviu aí, Carla, né? Um abraço. Eu depois transmito esse abraço pessoalmente, viu, Nilson? Pode deixar. E aí eu já vou aproveitar, né, para falar um pouquinho sobre sobre a minha linha de pesquisa, né? Quando a gente pensa em mulher, a gente tende a achar que a mulher da Idade Média, que a mulher na Idade Média não tinha lugar na sociedade. Esse é um pensamento errado que nós temos, né? De pensar na Idade Média como uma época puramente machista. Existia. Né? A gente tem o sistema patriarcal que nós somos herdeiros e que nós vivemos ainda, ele tem origem lá na Roma antiga, e então a gente sabe que é um sistema que vem do mundo antigo. Existia, mas a mulher na Idade Média tinha um lugar muito maior do que a gente imagina. E é interessante para pensar isso que ela falou, né? Teve um pontapé inicial? Teve. O meu trabalho, a minha linha de pesquisa, eu estava falando com o Nilson aqui antes da gente começar a transmissão, a minha linha de pesquisa é sobre a Marguerite Porete, que é uma beguina do século XIV, e ela escreve, uma teóloga mística, que escreve um livro chamado Espelho das Almas Simples, e ela é condenada pela Inquisição Francesa, né? Ela é morta na fogueira pela Inquisição Francesa, mas ela mostra para a gente a existência de mulheres ali no fervilhar do século XII, do século XIV, que tinham uma produção intelectual muito intensa. Por que eu digo isso? A gente vê ali, no século XII, um renascimento do culto mariano muito forte. E o culto a Maria, o culto mariano, que renasce no século XII, que ganha força, ele dá um novo lugar para a mulher na Idade Média. Ele permite que a mulher se veja além daquela imagem da Eva que levou a humanidade, aí se a gente for falar de teologia, os teólogos conseguem explicar essa mentalidade medieval muito melhor do que eu, porque eu tenho uma análise social muito maior do que teológica. Mas aquela imagem da mulher como a fonte da perdição e a imagem da mulher como fraca, ela entra numa decadência muito grande com o início do culto mariano, né? Com o fortalecimento do culto mariano. E aí o culto mariano traz um novo significado para a mulher dentro da sociedade. Então a gente tem mulheres poderosíssimas em toda a história medieval. Mulheres que precedem, que são anteriores ao século XII, mas principalmente no século XII a gente tem aí o fervilhar de mulheres que acrescentaram muito na sociedade e que nós hoje, nós do mundo moderno, do mundo contemporâneo, devemos muito a essas mulheres. Então, só para citar um exemplo, se a gente for falar de uma mulher anterior ao século XII, tem Eleonor da Aquitânia, que é uma mulher importantíssima, mãe do rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. Ela vai ter um papel muito importante no jogo político da Europa. É uma mulher que tinha um poder de movimentação política sem igual. Ela é fantástica. E aí, se a gente for entrar do século XII em diante, a gente vai ver diversas mulheres que tinham uma presença na intelectualidade que hoje nos assustaria pensar nisso. Por quê? Porque o mundo burguês pós-Revolução Francesa, ele volta a colocar a mulher naquele que seria o seu lugar, que é dentro de casa, como do lar, como recatada, como aquela que deve cuidar da educação dos filhos, que não pode debater política, que não é capaz de gerir os bens da família.
Isso é uma ideia inexistente na Idade Média. Só basta a gente pensar, por exemplo, em Hildegarda de Bins, que foi uma poderosíssima senhora feudal, tendo em vista que ela era uma abadesa de muitas posses e que vai escrever para papas. A mulher vai dialogar com papas o tempo todo. A gente tem outros abades de mosteiros, de mosteiros masculinos o tempo todo escrevendo carta para ela, pedindo conselhos para ela. Uma mulher que, além de ser uma exímia administradora, é uma mulher de cultura muito forte, é uma mulher enculturada e que vai influenciar a música de maneira muito forte, porque ela vai ter uma influência do que a gente vai chamar de música clássica mais para frente, nas orquestras, nas construções das novelas musicais, muito grande mesmo. Então ela é uma mulher que a gente precisa relembrar. E além disso, a gente pode falar de muitas outras, né? Em Salerno, por exemplo, na Itália, existia uma escola de medicina que tinha uma presença de mulheres muito forte. E essas mulheres, elas produziam ciência, elas faziam ciência e elas escreviam o tempo todo livros com embasamento científico. Depois a gente tem, como eu comentei, a própria Marguerite, que era uma mulher de peso intelectual muito forte, de cultura muito forte, letrada, que vai se recusar, inclusive, a escrever em latim. A obra dela é escrita na língua materna, no vernáculo, no francês. Então ela vai inaugurar aí toda essa onda de escrever na língua vernácula, e isso vai ser importantíssimo para a construção filosófica, histórica, teológica, que vai acontecer depois dela na França. É uma mulher importantíssima. E se a gente for pensar nisso, são tantas mulheres que surgiram nesse período e que tinham participação na vida política das cidades europeias, que tinham participação na vida social das cidades europeias, que tinham participação na vida religiosa das cidades europeias, que tinham participação nos debates e que tinham lugar de fala no meio dessa sociedade, que eram escutadas e que influenciavam o tempo todo. Então, é muito legal perceber isso, se a gente for olhar. O que acontece com essas mulheres? Na modernidade, depois, no mundo contemporâneo, elas vão ser apagadas por esse mundo burguês, né? Elas vão ser apagadas, elas vão ter a sua história apagadas por esse mundo burguês. E a gente hoje vai ter uma imagem de que a mulher não tinha lugar no mundo antes de 34, por exemplo. No Brasil, antes desse período, né? Se a gente for pensar particularmente aqui em história do Brasil, nós temos mulheres fortes e que têm lutas muito grandes dentro do Brasil. Vale ressaltar, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, que foi uma mulher à frente do seu tempo, negra, que produtora de conhecimento, de cultura, letrada, uma mulher que vai ser importantíssima para a construção da música popular brasileira. Quem não sabe, né, a Chiquinha Gonzaga foi a mulher que escreveu a primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas que eu quero passar, é da Chiquinha Gonzaga, e ela inicia esse tipo de música, que depois vai ser tão característica da nossa cultura. Se a gente for pensar ainda mais para frente, a gente tem a própria Imperatriz Leopoldina, que é a responsável por assinar como princesa do governo interinamente do Brasil. É ela quem assina a independência brasileira. Então, se a gente for pensar em independência brasileira, quem inicia esse processo de independência e quem o tempo todo vai aconselhar Dom Pedro nesse processo de independência é a Leopoldina. A gente não pode deixar de falar da própria Marquesa de Santos, que era amante de Dom Pedro, mas que era uma mulher muito influente aqui em São Paulo, que tem uma casa, inclusive, que continua preservada. Então, recomendo, quando tudo voltar ao normal, que vocês visitem o solar da Baronesa, que fica perto do pátio do colégio, ali do lado direito do pátio do colégio. Ainda tem a casa dela ali preservada, e que vai, aqui no Brasil, movimentar uma vida cultural que a gente acha que não tem influência feminina, mas que tem uma influência muito grande. Então, são mulheres que debatiam, são mulheres que se impunham e que tinham presença e influência na política do Brasil
e que tinham presença e influência na Idade Média, na política e na intelectualidade também. Uau! Que bom, que bacana, acho que, pô, muito legal. Vou pegar esse gancho de todas as mulheres, né, e saudar, né, a minha mãe, a minha noiva, a sua esposa novamente, a Carla, então, uma pessoa sensacional, e todas as outras, né, e, e quando você comentou dessa sua pesquisa, eu até comentei com você, né, pô, fala, porque é bem interessante mesmo, a gente prestar essa homenagem e também reconhecer e, claro, incentivar também as mulheres a desenvolver cada vez mais assim as capacidades que têm e que, sobretudo, nessa questão científica, né, da pesquisa, é bem interessante mesmo. Assim. Então, fico bem feliz, né, desse seu trabalho e também quando tiver concluído a gente poder, quem sabe, falar especificamente dele, né, só por esses minutos que você falou, quanta coisa e, pô, muito bacana mesmo, Bim, parabéns. Eu consegui passar pela prova, que vai ser dando glória a Deus se eu passar por essa prova, vai ser uma alegria compartilhar esse trabalho. É um trabalho que estou fazendo com muito carinho, né? Porque eu de verdade acredito na força e nas potencialidades femininas. Inclusive, acho que são. A gente percebe influentes na educação, influentes na ciência e na produção científica. Basta lembrar que logo no início da pandemia fizeram, né, um mapeamento lá do vírus e foram 2 pesquisadoras brasileiras. Então a gente precisa aí dar coroa de louros para as mulheres, porque é merecido, elas precisam ser reconhecidas. E eu acho que o Brasil só se construiu da maneira que se construiu, graças a diversas mulheres que, infelizmente, não são lembradas no meio desse processo histórico, que são negligenciadas, e diversas mães, por exemplo, que criaram os filhos sozinhas, diversas ex-escravas que lutaram contra a escravidão, diversas escravas quitandeiras que eram escravas de ganho e que podiam comprar a própria liberdade, mas que juntavam dinheiro para comprar a liberdade dos seus filhos, dos seus maridos, mulheres que construíram a nossa sociedade e que, infelizmente, foram apagadas e são continuamente apagadas da história. A gente precisa sempre relembrar todas essas mulheres. Acho isso importantíssimo. Bacana, bacana. E só acho que acrescentar, nós que pertencemos a uma comunidade, né, a comunidade católica, sabemos que o quanto essas mulheres aqui, elas não vão estar acompanhando, com certeza elas já devem estar descansando, mas por esses tempos deixar um abraço para a dona Rosana, dar um abraço também na Maristela e todas as outras que fazem trabalhos incríveis, né, na pessoas dela, a Cosma estava aqui, na pessoa dessas, todas as outras que fazem um trabalho incrível, assim, de pastoral, né, de ajuda, pastoral da criança, a dona Wanda, que quantas famílias sendo acompanhado, crianças, e muito bacana. Então, um abraço a todas elas também. Quantas famílias foram salvas, né, pela iniciativa da doutora Zilda Arnes, outra mulher, teve aí a brilhante iniciativa de criar a Pastoral da Criança, a Pastoral dos Idosos. Acho que a gente deve muito, e eu também, já aproveitar aí nessa onda do Nils, queria mandar um abraço e um agradecimento especial a todas as mulheres que me construíram como pessoa, né? Minhas irmãs, minha mãe, minha avó, e hoje a mulher que me acompanha, que é a minha esposa, que você já fez aí questão de mandar um abraço para ela. Mas além disso, a todas as outras mulheres que estão nos acompanhando e que foram aqui durante a nossa transmissão, né, massivamente a audiência do negócio. Tem o Gui aqui, o Gui, vou mandar um abraço para você. O Gui foi nosso aluno. É verdade. O Gui e o Rian, né? Tem uma galera aqui também, ó. Tem os meninos aqui, tem o Peterson, o William, nosso amigo. William, um abraço, viu? Ele sabe o quanto eu aprendi com você também. Sandy, que também comentou aqui uma hora, não consigo mais voltar lá no comentário dela, mas que eu
Eu sou a alegria de ser padrinho de casamento dela, uma ótima professora também, excelente Sim, professora. e o Diácono também, vou deixar um abraço ao Diácono Edson. E acho que eu já vou fazer uma propaganda aqui, pode, Binho? Pode, opa. Semana que vem nós vamos ter um momento, né? Vai ser a semana nós vamos estar ligado mais à espiritualidade e ligado à teologia. Então nós vamos ter a presença do Diácono Edson, do Padre Cleiton, do Padre Xixito também. Então nós vamos discutir alguns temas ligados à questão pastoral, né? Ao serviço, vai ser bem bacana também. Eu quero também deixar um abraço aqui à Thaís. A Thaís, né, uma irmã mesmo, assim, muito gente boa. Eu lembro que quando eu comecei minha caminhada, ela, é, o grupo da acolhida ali, então foi uma das pessoas que sempre incentivaram, né, a busca, é, a buscar a questão pastoral, ao serviço, ao entendimento das coisas sagradas. Então, deixar um abraço aqui para Thaís, Deus abençoe ela e o filho dela também, Deus abençoe, viu? Então, Binho, já aproveitar, né? Oi, não, é pode que tá, falar. tá travada aqui a tela, mas a sua voz nós estamos O meu também escutando. está dando umas travadas. Deixa eu abrir a porta aqui também. Quando a gente está conversando, a gente vai continuar conversando. Vai abrir a porta que tranquei a Carla pro lado de fora. Ela está aqui trancada A pro lado gente de tinha fora. pensado um tempo só, galera, mas assim, eu acho que a conversa está muito boa. Eu falei para o pessoal, poder deixar isso registrado para daqui 10 anos nós assistirmos e ver que, né, Deus concebe nossa vida, a gente conseguiu passar por esses momentos, pô, tem uma satisfação muito boa. Então, assim, eu tô curtindo muito, agradeço o pessoal que está aqui com a gente, entendo a galera que de repente tem que sair, mas aqui o papo tá bem legal. Valeu, galera. Também queria agradecer, né? Tem um número bem grande de ex-alunos do Cícero aí que estava comentando, assistindo, o Gui, que é um cara especial. O Peterson aqui comentando o tempo todo. O Flávio também fez vários comentários, né? E são pessoas que estão aí acompanhando a live, acho que desde o começo. Mas queria agradecer, né, a todas essas pessoas, assim, deixar meu apelo para que a gente não deixe as humanidades acabarem, porque elas são importantíssimas para a nossa construção quanto pessoas. E aí eu conto assim, eu sei que, como eu comentei no começo, né, que o historiador é aquele cara que tem a capacidade de deixar tudo muito legal, chato, mas espero de verdade que a gente consiga agora pensar ou nos pensar quanto pessoas de uma outra maneira, né? De uma maneira diferente, compreendendo as nossas raízes, para que a gente consiga, de fato, talvez trazer valores que nos ajudem a passar por esses momentos. Valores que eu ressalto e digo novamente, vale a pena relembrar e vale a pena reforçar, que nos constroem, que nos ajudam e que incentivam na cultura, no processo cultural e que incentivam na produção de intelectualidade que a gente precisa tanto. A gente não pode achar, né, que dá para conversar sobre tudo como se fosse uma conversa de bar, como eu comentei, embora as conversas de bar muitas vezes sejam aquelas de aprofundamento filosófico maior, mas a gente precisa realmente pensar na maneira de se construir quanto pessoas, mas com respeito e aproveitando esse momento todo como construção pessoal e social, crescer cada vez mais. E aí eu relembro o tempo todo aqui, né, que para os alunos que a gente deu aula, para os jovens que acompanharam, para o pessoal que está entrando o tempo todo, que a gente precisa, que a periferia precisa tomar posse de todos esses conhecimentos, precisa beber de toda essa intelectualidade, que a gente precisa trazer isso para a nossa vida para ressignificar o nosso lugar, para ressignificar onde nós estamos, né? Para ressignificar o lugar onde nós moramos, para que a gente dê um novo valor a tudo isso ou ressaltar valores que estão presentes, que são importantes para nós. E aí, por isso que eu agradeço de novo a oportunidade de conversar um pouco com vocês. Talvez tenha me estendido demais, porque eu dou muito exemplo, mas aproveito esse momento já para agradecer. Nossa, eu mais uma vez quero agradecer a você, professor.
e de todo o coração mesmo, né, ressaltando o que eu havia comentado, a gente conhece, sabe do seu empenho à pesquisa, é, além disso, posso dizer a sua espiritualidade, a forma com que você conduz, né, a sua vida, e você leva também aí o carinho pelas coisas sagradas também. Então, fico muito feliz, obrigado mesmo, que a gente, né, já estou fazendo um pedido ao vivo, outros momentos, outros temas a gente possa discutir. Lembrar que Claro. o professor Binho também tem um canal lá que eu andei vendo os vídeos, até vídeos para os alunos, né? A galera tá nos acompanhando, sabe que nós professores estamos trabalhando online, e aí o Binho antecipou na produção de alguns vídeos e algum material para assistir os alunos nesse momento difícil. Então você vê também a dedicação do professor. Então eu agradeço todas as pessoas aqui que acompanhou. O Flávio foi meu aluno. Nossa, eu curto muito o Flávio. Eu falei para o Flávio, um dia já falei para ele aqui, né? Tem que fazer um momento aqui. É um cara que tem feito várias leituras de várias obras. Eu fiquei muito feliz, né? Eu vou contar um segredo aqui, Flávio. O fato de você trocar livros, né, com pessoas que, por exemplo, nossos ex-alunos, pô, é uma alegria, assim, Porra, legal, hein? muito bacana. E ele, né, é, até me deu uns livros também. Então, assim, eu falei para ele, tem outros livros aqui que ele pode ler, então deixar um abraço à professora Ju, um grande abraço também, a Daisy. Bom, agradecer todo o pessoal que tem nos acompanhado, com muita satisfação mesmo, né? Eu falo para minha noiva que, e ela sabe disso, o quanto que esse momento tem sido muito, muito bacana. E finalizo também relembrando o que você colocou no começo, né, pela morte do garoto, que é, é um fato triste, né, revela tantas outras coisas que, se nós formos ver a história do nosso Brasil, nós vamos entender o porquê de muitas dessas situações, e que nós temos o papel de, creio, né, não, talvez possa ser muita pretensão mudar, sei lá, o mundo, mas se a gente consegue entender que, para o presente e para o futuro, nós podemos, através dos valores, de repensar ações, de nossas atitudes, algumas coisas a gente pode deixar como legado, né? Algumas coisas nós podemos contribuir para a construção de um novo espaço que seja mais adequado, que seja melhor, e que essas mazelas que nós acreditamos podermos superar, ainda que não definitivamente, mas pelo menos atenuar e diminuir bastante. Então, o papel da história é importantíssimo, né? Viva a história, viva os historiadores. E assim, a gente precisa, né, aprofundar realmente, porque eu particularmente tenho conversado bastante com os meus alunos em relação a isso. O racismo é algo que precisa ser discutido para que a gente consiga superá-lo, né? É uma barreira que ainda nos impede de progredir quanto país e quanto cidadão brasileiro. A gente precisa passar por isso, e por isso são assuntos que precisam vir à tona e precisam ser debatidos. E aí fica aí o meu apelo para todo mundo que assistiu essa live, justamente sobre para a gente pensar um pouco melhor sobre isso, né? Quantas vidas os preconceitos não ceifam. A gente precisa pensar e discutir isso para a gente conseguir ultrapassar tudo isso. E para mim, assim, o que aconteceu com o jovem João Pedro, né? Acho que, como a todo o Brasil, foi algo que de verdade me deixou estarrecido. Eu fiquei assustado com tudo aquilo, porque eu estava conversando com os meus alunos naquela semana sobre racismo, tinha feito uma live no Instagram sobre isso, e aí a gente vê que é algo presente. Era um exemplo que eu não gostaria de dar. Ele foi o exemplo que eu não gostaria de dar. Mas infelizmente aconteceu e acontece com mais frequência do que a gente imagina. É só de pensar que 3 em cada 5 jovens brasileiros que morrem são negros, é algo que a gente precisa repensar quanto sociedade, como está sendo a nossa postura diante desses jovens, porque infelizmente nós estamos, e eu digo isso sem medo nenhum, nós estamos acabando com a potencialidade do nosso país quando a gente
não discute ou não supera todos esses preconceitos. Eu vi aqui, teve uma hora que entrou um comentário do Felipe, falando sobre fazer uma série de lives aí. O Nilson vai trazer, viu, Felipe? Algumas lives aí, tem o professor Leandro também que vai falar, eu já tô aqui anunciando os negócios, né? O professor Leandro que vai falar aí sobre a história de Itaquá, interessante para a gente discutir, para a gente aprender um pouco mais sobre a história de Itaquá. Ainda vai ter outras lives e vai ser um prazer, sempre que o Nilson me convidar, voltar para conversar um pouco mais com vocês sobre vários assuntos, de preferência assunto que eu saiba falar, tá, Nilson? Porque se for futebol, igual o Guilherme pediu aqui, não conta comigo não, acho que é melhor para você esse. Tá certo, muito obrigado. Vou finalizar aqui com um sonzinho de um cordel, nem tinha escolhido, de repente a coisa dá certo aqui, em homenagem e relembrar um pouco o que você nos comentou. Agradeço, professor, e até breve. Abraço, galera. Daqui a pouco, um outro momento, estaremos juntos aí. Tchau, tchau, gente. Viva Ariano Suassuna, viva a cultura brasileira. Na madrugada, numa casa abandonada, que os donos eu conhecia, mas nenhum mais existia, porque a morte os venceu. Pra quem não sabe, o Bill era ator na escola, viu? Fazia teatro. Eu, infelizmente, não sei cantar uma dessas músicas dos sertanejos nordestinos para vocês, porque meu pai sabe, né? De vaqueiro nordestino, mas aí fica a prova da nossa raiz medieval tão presente no Brasil. Binho, obrigado, viu? Prazerzão, Nilson. Até mais, até o próximo.